Olá, bem-vindo ao canal da Assembleia de Deus Templo Central Expedicionários. Você sabia que nós temos várias plataformas virtuais de comunicação? Você pode nos encontrar no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube. Para acompanhar nossa programação online, fica ligado. Toda segunda-feira tem Círculo de Oração, através do Google Meet, às 6 da noite. Às quintas, acontece o nosso culto de doutrina, a partir das 7h30 da noite, com transmissão ao vivo no nosso canal do YouTube. Domingo, a programação começa com a Escola Bíblica, às 9 horas, também na plataforma Google Meet. A partir das 10 horas, tem Drive-Thru da Expedic em ação. Você pode deixar na igreja doações para ajudar famílias carentes e nem precisar sair do carro. E às 6 horas, acontece nosso culto de celebração, com transmissão também ao vivo no YouTube. Você é nosso convidado, então participa das atividades com a gente, segue nossas redes sociais e compartilha esse conteúdo. Assembleia de Deus Templo Central em Avenida dos Expedicionários. A nossa missão é amar, acolher e servir. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Queridos irmãos e irmãs, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesta noite tão especial, em que podemos estar juntos mais uma vez para estarmos sendo alimentados e enriquecidos pela preciosa palavra de Deus, né? Graças a Deus que através das nossas redes sociais nós temos
conseguido, né, chegar a uma grande quantidade de irmãos, tá certo? A gente tem visto isso em todos os nossos cultos. Bendito é o nome do Senhor Jesus por isso. E sabemos que este é um tempo diferente, né, para a igreja, mas que certamente a mensagem está chegando, né? Hoje nós teremos uma mensagem muito especial. Daqui a pouco o pastor Danilson estará ministrando a palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-los a fazer nesse instante a leitura oficial do culto divino, que encontra-se em João, capítulo 7, e o versículo de número 38. João, capítulo 7, apenas um versículo. João, capítulo 7, e o versículo de número 38. Como eu tenho sempre falado em outros cultos, né? Eu gostaria de pedir aos amados que esse tempo, você que pode fazer isso, né? Se você estiver no aconchego do seu lar e puder nesse instante retirar as distrações, né? E poder se comportar como se na igreja estivesse, como se no templo estivesse, né? Para que você não possa ser ali, perder o fio da meada, tá certo? Poder ali ser alimentado. Deus tem uma palavra muito especial para a sua vida esta noite, tá bom? Eu acredito, meus queridos, que este é um tempo para falar de vida, para falar de esperança, para falar de paz, né? Bendito é o nome de Jesus. Então, como diz a preciosa palavra de Deus nesta noite, diz assim o versículo: quem crê em mim, quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Maravilhosa palavra de Deus. Meus queridos, nós gostaríamos também de convidá-los nesta oportunidade a estarem contribuindo, né, com seus dízimos e oferta para a casa do Senhor, né? E pedir que os queridos estejam depois enviando o seu comprovante para o WhatsApp do irmão Pádua, que é o tesoureiro da igreja, tá certo? Aquelas pessoas que estão tendo condição de estar contribuindo, tá bom? Que façam assim. É uma forma de você estar glorificando a Deus pela forma como o Senhor tem suprido a sua vida nesse tempo. Eu sei que tem sido um tempo difícil para muitas pessoas. Existem muitos que perderam seus empregos e que estão passando por dificuldades. E a igreja tem abençoado a muitas famílias através das ofertas, através dos donativos que são trazidos aqui para a casa do Senhor. Então nós gostaríamos de pedir aos irmãos que estejam fazendo isso, tá bom? De coração, tá bom? Dentro das suas possibilidades, e certamente o Senhor continuará abrindo o seu bom tesouro, né, sobre as vossas vidas. Vamos orar nesta noite, agradecendo a Deus pela porção da palavra de Deus, pela porção da palavra lida, e também orando por todos os ofertantes e dizimistas da casa do Senhor. E não somente por eles, né? Oramos também por aqueles que no momento não estão em condição de estar participando. Oremos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, esta noite. E nós somos agradecidos, Pai querido, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco em todo o tempo. Meu Deus amado, sabemos que o tempo tem sido difícil, mas sabemos também que o Senhor, em todo instante, está nos guardando. E não só a mim, mas a todos que estão participando deste culto, né, que estão ouvindo a palavra de Deus. E nós entendemos, meu Deus, que o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o Senhor não perdeu o controle de nada. Tudo está conforme o Senhor tem programado. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Às vezes, diante das lutas, das dificuldades, chegamos ao ponto de querer perder a esperança, mas sabemos que nada se move, ou sequer um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem o teu conhecimento. Então, Deus, nós queremos nessa noite te dar glórias, nós queremos nessa noite te exaltar e te glorificar, porque tu tens sido um Deus maravilhoso para com todos nós. Muito obrigado por este momento em que o Senhor nos dá da porção da tua palavra para que possamos meditar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu também quero te pedir nesse instante por todos os ofertantes e dizimistas da tua casa, por aqueles, ó Deus, que nesse momento não estão em condições de participar. Eu quero te pedir, Pai, que a tua bênção seja abundante sobre eles, meu Deus querido. Ó Deus, que haja alimento na despensa dos teus filhos. Nós oramos assim, Pai querido, acreditando que o Senhor é o Deus que faz milagres. Ó Deus amado, e nós estamos na tua presença, orando nesta noite, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, porque nós precisamos, ó Deus, fazer conhecido do Senhor as nossas dificuldades. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo em toda a face da terra. Nós te oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu se importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu se importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti.
leva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Graças a Deus. Queridos irmãos, já temos ouvido belos louvores, já a leitura da ministração da palavra nos edificou nesta noite. Agora vamos à palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade, este é o quinto sermão, a quinta ministração da série Esperança no Sofrimento. Hoje nós vamos dialogar convosco sobre o tema: por que meus anseios não são satisfeitos? Essa é uma pergunta, uma indagação existencial interessante, e nós precisamos pensar de forma muito sensata, muito franca, muito séria sobre isso. Porque quando falamos sobre anseios, nós estamos falando sobre desejos do nosso coração, sobre aquilo que nos é muito comum, que cada ser humano carrega consigo os seus anseios, as suas vontades, os seus desejos, os seus sonhos, aquilo que é projeto, aquilo que é idealizado. E nós vamos pensar de forma muito sensata, crendo que olharemos para a Escritura Sagrada como farol a iluminar a nossa reflexão nesta noite. Que o bom, perfeito, supremo e gracioso Espírito de Deus nos ajude a comunicar uma verdade que faça sentido para a sua vida e que seja prática esta verdade para aquilo que você fará amanhã no seu cotidiano. O texto lido pelo nosso querido Gideão é João 7,38, quando Cristo nos diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, então não é de qualquer forma. É preciso ter consciência de que nós cremos em alguém, e este alguém é Ele próprio, Cristo, e que nós cremos a partir de um crivo, a partir da Escritura Sagrada. E aí ele então nos dá uma promessa: rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então, na perspectiva desse texto, o fundamento da fé é Cristo. Quem crê em mim, este é o fundamento da fé. Nós temos nesta mínima porção da Escritura 3 lindas verdades. Nós temos o fundamento da nossa fé, que é uma pessoa. O fundamento da nossa fé não é uma religião. O fundamento da nossa fé é uma pessoa, e o nome desta pessoa é Cristo Jesus, o Senhor eterno. Nós temos o exame da nossa fé. A partir do que nós examinamos a nossa fé? A partir da Escritura. Por isso Jesus diz: quem crê em mim não deve crer de qualquer forma, deve crer a partir daquilo que a Escritura diz. Ou seja, a nossa fé precisa ser balizada e aferida pelas verdades escriturísticas. Então, primeiro fundamento da fé é uma pessoa, Cristo, e nós precisamos crer nele. Segundo, o exame da nossa fé precisa passar pelo crivo da Escritura, e nós cremos nele conforme está escrito. E por fim nós temos o propósito da fé, que é ter rios fluindo do nosso interior. Então esse rio, ele tem como nascedouro a nossa interioridade. Nós sedentos somos, conforme aprendemos na quinta passada, mas o que Cristo de Deus faz para resolver a nossa sede é colocar na nossa interioridade a fluidez de um rio. Então, esse rio nasce na interioridade e esse rio exvala para todas as demais áreas da minha existência, para a exterioridade. E aí nós vamos, nesta noite, refletir sobre os 2 caminhos possíveis que nós temos para encontrar a solução dos nossos anseios. O autor que nós estamos estudando, ele nos traz verdades preciosas neste capítulo que eu estou dialogando com os irmãos. E dentre as muitas verdades escritas no livro que nós estamos estudando, ele trabalha a ideia de que existem 3 instâncias, 3 etapas. Existem 3 anseios na nossa vida e na vida de todo ser humano, e esses anseios, eles precisam de alguma forma ser atendidos, ser assistidos. E aí ele elenca: em primeiro lugar nós temos os anseios casuais, em segundo lugar nós temos os anseios críticos, e em terceiro lugar nós temos os anseios que ele nomeia como anseios cruciais.
Casual, crítico e crucial. E aí ele vai ensinar-nos que nós precisamos dar alimento a estes anseios, nós precisamos dar atenção a estes anseios. Só que muitas pessoas cuidam das questões casuais primeiramente, depois cuidam das questões críticas e muitas vezes não estão observando as questões que são cruciais. Uma vez que eu atento para aquilo que é casual e crítico, eu não terei tempo para observar aquilo que é prioritário e que é crucial para a minha existência. Quando eu faço isso, eu me torno alguém vazio, doente, enfermo. Porque eu estou cuidando das coisas exteriores e estou deixando de cuidar daquilo que é essencial e fundamental para a minha vida. Portanto, o caminho pensado pelo autor é que nós precisamos primeiro pensar naquilo que é crucial. Uma vez que eu trato daquilo que é crucial, aquilo que é crítico e casual naturalmente será afetado positivamente por aquilo que eu escolho fazer. Mas para que fique mais claro a ministração, nós vamos explicar para os irmãos o que é cada um destes anseios. Então, olhando para os anseios casuais, nós poderíamos descrever muitas coisas, mas nós elencamos 4 aqui, para que fique claro para os irmãos, quando a gente fala sobre anseio da vida, e esse anseio sendo caracterizado como anseio crucial, do que estamos falando? O anseio casual são as coisas básicas da vida, são as coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É o sabor do prato apresentado do cardápio, é a espera de um próximo encontro com amigos. A gente fica ansioso porque a gente deseja que esse encontro logo chegue, tendo em vista que são sempre encontros interessantes, e aí você fica com aquela ânsia, mas esta ansiedade ela é apenas casual, porque ela é uma ansiedade de foro íntimo, tá? A apresentação de um projeto no trabalho, isso também é um anseio casual. Às vezes nós passamos dias preocupados porque temos que apresentar algo na universidade, ou no trabalho, ou precisamos participar de uma determinada entrevista, e aí a gente fica preocupado com como se processará a apresentação deste projeto. Uma vez feito isso, nós então descansamos, mas temos esse anseio casual. E temos também a chegada de um evento ou de uma data importante. Algumas pessoas têm como grande valor e grande peso o seu momento do aniversário, por exemplo, e algumas pessoas esperam ansiosamente por este dia e elas vivem intensamente esta data. Mas isso é um anseio casual. E por que considerado um anseio casual? Nós vamos compreender ao caminharmos um pouco mais. O que é então um anseio crítico? Qual é a diferença entre aquilo que é anseio casual e aquilo que é anseio que possui uma criticidade maior, que eu preciso devotar maior atenção? Ora, na vida, nós temos o que é casual, mas também temos o que é crítico. No anseio crítico, nós elencamos o desejo de ser amado e respeitado. Homens, mulheres, negros, pardos e brancos, idosos, crianças, jovens, adolescentes, independente de qual seja o seu status quo, a sua etnia, a sua condição social, todo ser humano tem em si o desejo de ser amado e respeitado. Independente de qual seja a sua religião, se você a tem ou não, independente de qual seja o seu status, todo ser humano, isso é essência, isso é essencial, isso é intransferível. Nós temos esse anseio crítico, tá? Esperança que os nossos filhos sejam felizes e responsáveis. Esse é um anseio de todo pai, de toda mãe, e é um anseio considerado crítico, porque nós estamos falando de algo que nos é muito caro, os nossos filhos, de algo que nos é muito precioso. Encontrar amigos verdadeiros na jornada também é um anseio crítico, porque os amigos eles são de fundamental importância para a construção de uma vida saudável. Essa é uma teologia, irmãos, que eu não abro mão, a teologia da mesa. Eu ensino isso há mais de 3 anos nesta comunidade. Nós precisamos valorizar a mesa é um espaço de cura. E nós precisamos ter amigos abençoadores na jornada, para que então a nossa vida seja sarada, para que então nós encontremos um espaço de diálogo. E isto é um anseio crítico que precisa ser atendido, que precisa ser observado na nossa vida cristã. E por fim, a aprovação numa vaga de emprego, tendo em vista que, quando falamos de emprego, nós estamos falando de algo essencialmente importante. E o que são os anseios cruciais?
nós elencamos aqui como anseio crucial, para que os irmãos tenham uma ideia da distinção entre os 3 tipos de anseios. O anseio crucial é aquele anseio de um relacionamento que nenhum outro ser humano pode nos propiciar. Então toda alma tem ansiedade por um relacionamento que nenhum outro ser humano, e aí eu estou falando de nenhum outro ser humano mesmo, não há relacionamento amoroso, não há relacionamento paterno, não há relacionamento filial que possa atender este anseio. Nós estamos falando deste relacionar-se com o eterno, que Agostinho diz: o Senhor nos fez para ti, a nossa alma não encontrará descanso enquanto não voltar-se para ti. É esse relacionar-se com o ser transcendente, Criador de todas as coisas, o nosso absoluto Deus. Falamos aqui de relacionamento com Deus. Um propósito capaz de gerar sentido à nossa existência, nós temos isso, e isso é um anseio crucial. Cada um de nós precisamos participar de um projeto que seja maior do que nós mesmos. O reino de Deus, a instauração do reino de Deus, é algo que nos traz muita alegria. Eu conversava há pouco tempo com um amigo e ele falava sobre o quanto estar envolvido no reino de Deus lhe traz alegria. O quanto apresentar os seus dons em prol do reino de Deus lhe traz alegria. E ele não oferece o seu dom em prol do reino para receber de Deus algo em troca, mas oferece porque tem consciência que já recebeu muito além daquilo que merecia. E aí nesse ato de gratidão, nós devolvemos a Deus aquilo que temos como dom para cumprir um propósito que é eterno. Então todos nós temos um anseio crucial de viver uma experiência eterna que nos traga sentido. E aí por fim eu elenquei o desejo de corresponder a um amor infinito que não conseguimos mensurar. Todos nós temos este anseio, todos nós que cremos em Cristo e que recebemos o perdão de Deus, nós temos esse anseio, a ideia de que nós não conseguimos de alguma forma ser recíprocos no amor de Deus, responder de forma recíproca no amor de Deus. A gente tem essa consciência de que a gente recebeu muito e que a gente não está entregando o suficiente. A gente tem a consciência de que nós poderíamos fazer mais, dar mais, entregar mais. E aí essa sensação de que o amor que nos invadiu é um amor tão grande, tão imensurável, nos toca. E nós temos sempre o desejo de corresponder a este amor, embora nós saibamos que seremos incapazes. Nós nunca amaremos a Deus como somos amados por Ele. Nós nunca conseguiremos amar a Deus como somos amados por Ele. Esta é uma verdade muito linda, muito graciosa e muito abençoadora. Mas temos este anseio crucial que toca as nossas almas, tá bom? Para que fique mais claro, nós vamos aqui ao próximo slide, para que a gente compreenda o que acontece quando esses anseios não são satisfeitos. Quando o anseio casual não é satisfeito, nós enfrentamos um desconforto que é controlável. Não é bom, não é interessante, mas é controlável. Perder uma determinada agenda, ter que remarcar uma determinada reunião, o sabor da comida solicitada não é aquele sabor da comida que você esperava, são questões que trazem frustração, mas você naturalmente consegue controlar. Então, você precisa apenas de uma outra experiência para que naturalmente você consiga controlar esse desconforto. É um desconforto, mas é um desconforto controlável. Então, se tratando de anseios casuais, as pessoas são afetadas, elas ficam chateadas, elas ficam estressadas muitas vezes, elas se angustiam, mas essas pessoas estão diante de uma situação que é controlável. Quando se trata de anseios críticos, se estes anseios não forem satisfeitos, aí nós temos algo mais profundo. Nós enfrentamos um desconforto não controlável, acompanhado de uma imobilizante sensação de perda. Então, quando você tem um anseio que é crítico, como por exemplo, o desejo de ter os seus filhos felizes, quando você os vê de alguma forma aprisionados por um mal, quando você os vê de alguma forma vivendo uma situação de dor, de traição, de sofrimento, isso nos afeta de forma tão extraordinária, que nós ficamos paralisados com essa sensação de perda. E aí o autor vai dizer que a vida perde o colorido, a vida se torna cinzenta. E aí para o autor, quando a gente tem o nosso anseio crítico afetado, é preciso que a gente espere um tempo, porque o tempo ele é um instrumento poderoso e necessário para trazer brilho ao espaço cinzento da nossa existência. Nós temos sim, depois de um tempo, depois de boas experiências e depois do vivenciar novas experiências, a possibilidade de ter colorida novamente a nossa vida que foi afetada de forma abrupta por algo que
nos trouxe tristeza e dor. Então nós precisamos pensar, em se tratando de anseio crítico, quando ele não é satisfeito, nós paralisamos. Mas depois de um tempo, em Deus, nós temos a capacidade de nos soerguer. E em terceiro e último lugar, quando os nossos anseios cruciais, relacionamento com Deus, relacionamento com um propósito maior do que a nossa própria vida, relacionamento com o reino de Deus, aquilo que nós estamos fazendo como instrumentos do reino de Deus para instaurar o reino de Deus, quando este anseio ele não é satisfeito, a vida se torna uma experiência indescritivelmente dolorosa, que desejamos às vezes evitar, distorcer ou negar. Então, quando nós não temos este anseio que é crucial atendido, nós temos a nossa vida profundamente afetada. E veja o que nos diz o autor Larry Crabb: ter uma vida confortável nos dois primeiros anseios pode ser impeditivo para buscar a Deus de todo o coração. Explico. Para Larry Crabb, nós temos dois anseios: aquilo que é casual e aquilo que é crítico. E quando nós temos atendidos todos estes anseios, ou satisfeitos todos estes anseios casuais e críticos, nós muitas vezes não temos o nosso coração voltado para atender os anseios cruciais. Por isso que você vai ter tanta gente que tem muito dinheiro, que tem bom emprego, que tem família aparentemente equilibrada, mas que vive uma vida vazia existencialmente. Por isso, o índice de ideação suicida toca muito mais as pessoas milionárias do que as pessoas de baixa renda. Por isso, os países de primeiro mundo, a incidência de pessoas que tiram a própria vida é muito maior do que os de países de terceiro mundo. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque essas pessoas, elas têm atendidas as necessidades daquilo que é anseio inicial e o anseio crucial, mas elas não têm atendido, aliás, daquilo que é o anseio primeiro e o anseio segundo, mas não têm atendido o terceiro anseio. Elas têm atendido, irmãos, algumas questões que são básicas para a existência, mas aquilo que é relação com Deus, espiritualidade e experiência com Deus não está atendido. Por isso nós precisamos pensar, para Larry Crabb, quando você tem atendido os dois primeiros anseios, mas a sua relação com Deus é comprometida, você naturalmente pensa não precisar de Deus. Quando aquilo que é casual e é crítico está bem, a gente costuma não buscar a Deus. Por isso são as crises, elementos que nos levam à consciência de que precisamos de Deus. Por isso são as enfermidades, elementos que muitas vezes são instrumentos que nos aproximam do sagrado, do divino. Por isso são os dias maus e difíceis, instrumentos que são usados por Deus para nos conduzir a uma reflexão mais poderosa, de que nós estamos atendendo bem outros anseios, mas que estamos abrindo mão daquilo que é crucial, daquilo que é essencial, daquilo que é indispensável. E se você cuida dos anseios casuais e dos anseios críticos, mas se você não tem alimentado os anseios cruciais, você naturalmente não será uma pessoa plena. Se você começa cuidando desses dois anseios, se você não olha para este anseio, esses dois nunca conseguirão dar conta. Você vai ter dinheiro, você vai ter emprego, você vai conseguir dormir consciente de que amanhã a sua despensa vai estar abastecida, você vai ter amigos que caminharão com você, você vai ter todas essas questões porque estes anseios, eles estão supridos. Mas nós só estamos plenificados se o anseio crucial, se a nossa relação com Deus é uma relação de fato e de verdade. Por isso eu quero, a partir desse instante, aconselhar a comunidade do Senhor, a igreja do Cristo Jesus, a começar cuidando deste anseio. A gente começa cuidando das questões que são cruciais. A gente começa realinhando a nossa relação com Deus. A gente começa realinhando a nossa relação com o nosso propósito de vida. A gente começa realinhando a nossa relação com o amor que flui do sagrado e que toca os nossos corações, invade a nossa alma e nos faz amar outras pessoas. A gente ajusta a nossa vida espiritual. A gente ajusta essa relação que nenhum outro ser humano pode suprir.
E aí todas as demais podem estar ausentes, mas mesmo assim nós seremos pessoas plenas. O que nos torna pessoas vazias existencialmente é porque estamos distantes daquilo que é crucial e estamos valorizando apenas aquilo que é crítico, aquilo que é ocasional. E aí, irmãos, nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, cuidar da nossa relação com Deus, para que faça sentido relacionar-se com as outras pessoas. Porque se você se relaciona bem com os outros, mas se você não tem uma relação concreta com o sagrado, com o divino, se a nossa religião diz respeito apenas a cumprir algumas orientações de vir à igreja, de ler alguns textos, de fazer algumas orações, de manter uma determinada devoção, de vestir-se de forma adequada, de apresentar aspectos morais na nossa fala, de ter cuidado em relação aos lugares onde a gente caminha, essa nossa religião, ela não está amparada pela Escritura Sagrada. A nossa religião, irmãos, está em viver em Cristo. A nossa religião está em morrer para Cristo, para que o Cristo de Deus possa viver em nós. A nossa religião está em ser totalmente invadido pela verdade do Cristo, a ponto desta verdade se tornar vida em nós, a ponto das pessoas se confundirem com o Cristo de Deus quando olharem para as nossas decisões, a ponto das pessoas terem a clara confirmação de que Cristo ressuscitou, não porque leram apenas na Escritura Sagrada a carta magna e bendita de Deus, mas porque você existe, você é testemunha da vida de Deus. Você e sua vida são o maior testemunho de que o sepulcro de 2000 anos atrás está vazio, porque na sua vida o Cristo de Deus vive. Isso só é possível quando nós temos a nossa necessidade, o nosso anseio crucial atendido. Portanto, redobremos a nossa atenção e busquemos ao Senhor, porque logo nós teremos todos os demais anseios satisfeitos. Amém, queridos? E aí vejam o que o autor nos diz mais: ser transformados de dentro para fora só é possível quando a gente tem um anseio crucial atendido. Significa aprender a beber da água da vida do imutável amor de Deus, de modo que nosso propósito, identidade e gozo nos comuniquem coragem para viver bem. Nós estamos tão conectados com a fonte que está na interioridade, que nosso propósito, identidade e gozo nos comunica coragem para a gente viver bem, ainda que a nossa vida seja tranquila ou acidentada. Então, se você está vivendo uma vida acidentada, o que define se você vai viver bem é se a fonte da água da vida flui do seu interior. É se os anseios cruciais estão assistidos. É se você está bem relacionada e bem relacionado com o sagrado, com o Cristo de Deus. Uma vez bem relacionado com o Cristo de Deus, todos os demais anseios, sejam eles casuais ou críticos, eles serão naturalmente atendidos. Veja só, fazendo aqui uma análise daquilo que nós já dialogamos até então, fazendo aqui uma revisão daquilo que a gente já pensou até este ponto. Nenhum relacionamento terreno é perfeito. Esse é um ponto que nós precisamos guardar nessa ministração nesta noite. Não existe perfeição no relacionamento entre marido e esposa. Não existe perfeição no relacionamento entre empregador e trabalhador. Não existe perfeição no relacionamento entre médico e paciente. Não existe perfeição em relacionamento entre pai e filho. Não existe. Entre mãe e filho. Não existe. Portanto, buscar ter satisfeito todos os seus anseios num relacionamento imperfeito é perca de tempo. Logo, alguém que vive apenas para o outro, alguém que vive apenas para o amor, alguém que vive apenas para cuidar da mãe, para cuidar do pai, para cuidar do filho, uma mãe que devota toda a sua vida, toda a sua atenção para o controle e o cuidado dos filhos, será uma pessoa frustrada. Será uma pessoa que naturalmente perceberá que sua vida não tem tanto sentido em dados momentos da vida. Uma mulher que olha para o esposo e entende que sua vida existe apenas para que o seu esposo seja assistido, cuidado, também será uma pessoa naturalmente frustrada depois de alguns dias. E por que frustrada?
Porque não há nenhum relacionamento que seja perfeito, que seja pleno. Digo mais aos irmãos, o nosso relacionamento com Deus não é perfeito. E não é perfeito por nossa causa. Não é por causa do sagrado. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, a Bíblia diz que Abraão matou 2 animais e colocou uma banda em cada lado. E a Escritura diz que era muito comum, e essa aliança era uma aliança feita na lei, que uma vez que você colocava aquelas 2 bandas do animal e as pessoas iam fazer um acordo, uma pessoa circulava uma banda e a outra pessoa circulava outra banda. E quando os 2 circulassem a banda, eles tinham que fazer um acordo, eles pegavam na mão do outro e um então dizia para o outro: que os nossos corpos se tornem como os corpos desse animal se nós quebrarmos a aliança. Era assim que era feita a aliança. Eles matavam um cordeiro, uma banda ficava do lado, outra do outro. Então a primeira parte fazia um círculo na primeira banda e a segunda parte um círculo na segunda. Quando se encontravam no meio, eles então declaravam isso: que os nossos corpos se tornem como os corpos deste animal se nós quebrarmos a aliança. Abraão fez isso com Deus. Ele matou o animal, dividiu as bandas, mas quando ele foi circular a parte dele, a Bíblia diz que uma tocha de fogo desceu dos céus e circulou as 2 bandas. Deus estava dizendo a Abraão: Abraão, eu vou cumprir com a minha parte e com a tua, porque tu é incapaz de cumprir a tua parte. E eu juro por mim mesmo que eu vou te abençoar. Então Deus, irmãos, é aquele que cumpre com a parte dele e com a nossa. Por causa dele, o nosso relacionamento permanece. Por causa da bondade dele, nós permanecemos adorando e bendizendo o seu nome. Mas no que dependesse de nós, o relacionamento não seria perfeito. Agora, em se tratando do sagrado, ele nos perdoa, nos concede nova oportunidade e então restaura-nos. Havendo Deus falado conosco muitas vezes de várias maneiras aos pais pelos profetas, disse o escritor aos Hebreus, falou-nos nesses últimos dias por meio do Filho. Graças a Deus, Deus fala conosco várias vezes e de várias maneiras. O Senhor não desiste da minha vida e não desiste da tua vida. Quando falhamos, o Senhor fala conosco outra vez e nos concede a oportunidade de se soerguer. Que possamos guardar esta verdade no coração, tendo consciência de que não existe relacionamento terreno perfeito. No céu, nós teremos planificado e perfeitos os relacionamentos, mas aqui na terra não. Segunda verdade, Cristo não prometeu atender os nossos anseios casuais e críticos. Aqui é um ponto que eu preciso me deter. Tem muita gente que vai a Deus pedindo determinada marca de carro. Tem gente que faz promessa de chaves, de apartamentos, se diz o bairro onde o apartamento que Deus vai dar. Tem muita gente ensinando que isso tem alguma coisa a ver com o evangelho. É um pseudo-evangelho, é um falso evangelho. A ideia de que Deus vai me dar coisas que são casuais e críticas não é bíblica. Deixa eu explicar para os irmãos. Cristo não prometeu atender os nossos anseios casuais e críticos. Pastor, o senhor está querendo dizer que Deus não me dá as coisas básicas da vida? O que eu estou querendo dizer aos irmãos é que nós devemos pedir o pão de cada dia. E o Senhor nos dá o pão de cada dia. E o pão de cada dia não é uma coisa casual? Sim, é uma coisa casual. Mas Deus tem o propósito de nos dar aquilo que está linkado ao propósito dele nas nossas vidas e não aos nossos desejos. Por exemplo, você tem desejo de ter determinada coisa e você pede a Deus essa determinada coisa. Você só receberá se o que você está pedindo está alinhado com o propósito e a vontade de Deus. Porque a resposta a oração e a resposta ao nosso pedido precisa estar atrelado à vontade de Deus. Se para cumprir o propósito de Deus na minha vida for necessário ter essa determinada coisa, eu receberei. Se não, é casual e é crítico, eu não vou receber. Agora, quando a gente ora a respeito daquilo que é ultra circunstancial, os nossos anseios cruciais, aí, meus irmãos, nós teremos resposta de Deus. Quando a gente ora rogando por sua presença, por sua graça, por sua vida, por sua bondade, por sua misericórdia, quando a gente ora pedindo a Deus que Deus nos capacite a cumprir um propósito maior, a estabelecer o reino dele por meio da nossa vida, Deus então nos dá uma amostra do que será o céu. Lembrando que os anseios cruciais que temos agora é apenas uma amostra. O banquete está pronto para o céu, mas a gente pode fazer usufruto desse tempo. A gente pode fazer usufruto da boa presença do sagrado, da boa presença do Cristo de Deus nas nossas vidas. Então, são esses 3 pontos que eu gostaria de rememorar com os irmãos. Nenhum relacionamento terreno é perfeito. Cristo não prometeu atender os nossos anseios casuais e críticos. Algumas pessoas vão orar e vão receber,
Por que vão receber? Porque receberam aquilo que estava alinhado com o propósito de Deus. Outras pessoas vão orar e não vão receber, porque não estava alinhado com o propósito de Deus. Por isso, a Escritura nos orienta que quando a gente vai fazer oração, por questões que são casuais e críticos, nós devemos dizer: se é tua vontade, que o Senhor nos dê. E a satisfação dos nossos anseios cruciais que temos agora, ela é apenas uma amostra. Isso é bíblico? Sim, irmãos. O Senhor está conosco. Veja o que nos promete Isaías, capítulo 33, versículo 2. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Sê tu o nosso braço cada manhã, isso fala de cotidiano, como também a nossa salvação em tempos desérticos, em tempos de tribulação. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória que Deus deseja revelar está em nós. Agora a gente está observando apenas como uma imagem embaçada, mas lá no porvir nós o veremos como Ele é. E a promessa está em Filipenses 3:21, Cristo transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que nós possamos, nutrindo no nosso coração o desejo de atender os anseios cruciais, conforme a boa misericórdia de Deus, viver estas promessas nas nossas vidas. E aí eu já estou caminhando para o final, mas eu não poderia deixar de citar o que Léo vai nos trazer de pérola no final do capítulo. Nada irá satisfazer os nossos anseios cruciais, a não ser o relacionamento que só Deus pode nos oferecer. Nada irá satisfazer nossos anseios cruciais, a não ser o relacionamento que só Deus pode nos oferecer. Veja essa fala de C.S. Lewis. Clive Staples Lewis disse o seguinte: tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Portanto, as questões que não são cruciais, elas terão determinada utilidade, mas com o tempo não terão utilidade. Mas as questões que são cruciais, elas são eternamente essenciais. Elas permanecem, elas são perenes. Por isso, irmãos, valorizemos a nossa relação com Deus. E aí, nesse tempo de pandemia, eu pensei de um texto que estou lendo de Martin Seligman, a fala de Juliana Novick. Em meio à peste negra, ela se reuniu para falar a dezenas de pessoas. E na plenária, ela começa a sua ministração com esta citação: irmãos, tudo estará bem. Tudo estará bem. Estará bem de todas as maneiras. Jesus não disse: não te atormentes. Jesus não disse: não sofras. Jesus não disse: não adoeças. Jesus disse: não sejas dominado pelo mal. E esse é o conselho desta noite. Não sejas dominado pelo mal, mas vença o mal com o bem. Portanto, em meio a tantas notícias trágicas, eu quero trazer-lhes esta palavra de esperança. Quando os nossos anseios cruciais são atendidos, os anseios críticos e ocasionais são anseios que naturalmente também serão assistidos. Se temos a nossa relação com Deus estabelecida, a nossa relação com todas as demais esferas da vida também serão. É possível suportar qualquer dia mau, quando neste dia mau a boa presença do Cristo de Deus em nós está. É impossível suportar os dias bons, quando a ausência do Espírito de Deus
em nós. Busquemos, pois, o Senhor. Tenhamos acolhido no nosso coração este anseio crucial. E então, recebamos saúde de Deus para ter vitória sobre todos os demais anseios. Por fim, lembre-se, tudo estará bem. Tudo estará bem. E estará bem de todas as maneiras. Tudo estará bem. Portanto, descanse o seu coração e receba esta palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Oremos ao Senhor. Pai bendito, Tu és bom o tempo todo. E nós estamos aqui dependentes da Tua vida, da Tua graça. Nós temos anseios que precisam ser atendidos, eles são casuais, mas é possível viver sem eles. Nós temos anseios críticos que são importantes, mas é possível com o tempo adaptar a vida se refaz e o tempo ajusta-se. Agora tem um anseio, Senhor, que ele é crucial, que diz respeito a esta fonte, a esta Tua presença em nós, e a gente não consegue viver sem Ele. Portanto, nós suplicamos-te que a Tua presença possa invadir o nosso coração, que a nossa interioridade possa receber a Tua presença nesta noite, que rios possam fluir do nosso interior, e que desta forma nós possamos declarar: tudo estará bem, a despeito do que acontece lá fora. Sejas conosco, é o que suplicamos-te, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, Senhor, a comunhão e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus repouse sobre toda a comunidade. Amém. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabe todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas, Senhor. Eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercas em volta, Tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não
altar. Se eu subo até o céu, sei que ali também se encontra. Se o abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu 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 me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me sondas.